A Meire, a mulher mais bonita desta igreja, vai dar a palavra. Pode estender a mão para cá? É uma alegria, né, irmãos? Josué uma vez disse: eu e minha família servimos ao Senhor. E é muito bom, né? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida da Meire, ó Pai. Ó Deus, um presente tão especial que o Senhor me deu, ó Deus, mas também deu para esta igreja, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa usar ela nesta noite, ó Deus. Pai, que a palavra que o Senhor colocou no coração dela, Deus, ela tenha ousadia, Pai, e entendimento para transmitir à tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que não seja ela que diga nesta noite, mas que o Senhor diga sobre a boca dela, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, usa a tua serva neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Agora sim. Amém. Pessoal que está aí atrás, eu queria convidar para vocês virem aqui mais para frente. Vamos para cá, vai ficar mais pertinho. Quiser vir mais aqui para o meio, para ficar mais direcionado aqui. Se vocês quiserem vir mais para cá, vai ficar mais junto. Hoje o dia está frio, né? Vamos ficar mais juntinho aqui para eu poder estar vendo assim numa sequência, fica mais fácil. Minhas do fundo. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu entrei com o coração alegre de servir ao Senhor. Vocês estão alegres ou vocês estão tristes? Amém. Vamos ver para que lado. Eu vou contar uma história sobre um cortejo nessa noite. Eu gostaria de saber de que lado o povo de Deus se encontra. Sobre um cortejo de alegria ou sobre um cortejo de tristeza. Então vamos ver. Eu faço parte de um cortejo de alegria. Glória a Deus. Então vou para esse lado. É uma história bem conhecida, mas quando Deus me deu o tema dessa palavra, eu achei tão forte, tão interessante, que eu falei, meu Deus, né? E conta-se uma história. Eu não vim aqui para pregar sobre luto, mas eu vou contar a história de um luto. E o tema é: se você levantar do caixão, o velório acaba. Então assim, por isso que eu perguntei, qual é o cortejo que se encontra aqui nessa noite? Da alegria ou da tristeza? Então, antes de entrar gostaria que vocês ficassem de pé. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas 7, do 11 até o 17. Todos encontraram, diga célula. Célula. Eu creio que o mesmo Deus do domingo é o mesmo Deus que se encontra nessa terça, nessa noite. E muitas vezes nós vemos por uma terça-feira para quebrar um protocolo ou apenas por uma presença. E na verdade muitos perdem porque às vezes o que Deus não quer fazer no domingo, Ele quer fazer numa terça-feira. E muitas vezes nosso coração está tão fechado, porque nós somos tão religiosos, que nós entramos para cumprir uma tabela ou uma terça-feira qualquer. E Jesus não tem calendário. E qualquer dia é dia. Meu Deus, e aí vocês vão entender que um belo dia, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele ia seus discípulos e uma grande multidão. A se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. Vira para o seu irmão e fala assim: filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Vire para o seu irmão e fala: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-se. O jovem sentou e começou a conversar. E Jesus entregou a sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós. Diziam eles: Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Pai,
O teu texto, a tua palavra está dizendo sobre o milagre a qual o Senhor fez. Nós não sabemos o dia que foi realizado esse milagre na vida do filho dessa viúva. Mas o mesmo Deus que se encontrou naquele cortejo naquela noite, que se faça presente nesta terça-feira, aqui neste lugar nessa noite. Encontre corações aqui, Senhor, que nós não sabemos como entrou, mas que o Senhor conhece. Faça o que tem que ser feito nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a história... Pode sentar, irmãos. A história, conta-se que Jesus, ele andava por Cafarnaum, 40 quilômetros mais ou menos da cidade de Naim. E naquele dia, Jesus então começa a entrar, passear ali por Naim. Juntamente, eu creio que uma multidão o seguia, porque ele estava operando milagres ali em Cafarnaum. E de repente, Jesus andando, ele se encontra com outro cortejo de pessoas que estavam indo ali em direção ao cemitério para enterrar o filho. E aí, a Bíblia vai dizer que essa mulher era uma mulher viúva e tinha um único filho. E imagina uma mulher viúva naquela época que não tinha uma segurança, não tinha um marido para cuidar, uma pessoa ao qual ajudar ela financeiramente, imagino, né? E então, eu creio que ela estava ali sem fé, sem ânimo, porque perdendo uma pessoa, todos nós conhecemos como que é a questão de um luto, de um velório. E exatamente naquele dia, ela vê aquela multidão e lendo, estudando sobre esse texto, alguns historiadores contam que o coração daquela mulher, ela nem passou pelo coração dela de que Jesus estava ali, que ela estava prestes a receber um milagre e que aquela tristeza dela teria um fim. Mas então ela aceitou aquela morte e estava em direção, indo ao velório para enterrar o seu filho. E de repente aquele cortejo, daquele de tristeza, o outro cortejo de alegria por um Jesus que estava ali fazendo milagres, encontra aquela mulher. Então Jesus se compadece daquela mulher. Geralmente nós chegamos até Deus com o nosso coração entristecido, pedindo para que o Senhor intervenha por nós e faça um milagre, muda a nossa sorte. E naquele momento, Jesus se compadece por uma mulher. E quando ela olha para aquela mulher e diz assim, olha, não chores. Ele não estava dizendo para ela, olha, eu não estou me preocupando com o seu sentimento. Eu estou dizendo para você, não chores, porque a qualquer momento um milagre pode acontecer. E então, aqui nós vemos esse retrato, né, dessa história. E ali, Jesus então encontra aquela mulher. Imagina o susto que ela deve ter tomado, né? E ele olha para aquele, toca no caixão. E aí vai dizer também que a Bíblia vai dizer que naquele tempo não poderia tocar no caixão, porque a pessoa que tocasse no caixão tornaria imunda. E na verdade Jesus, ele venceu a morte, enfrentou o caixão e trouxe a vida. Então na verdade a imundície não tocou Jesus. Jesus tocou aquele caixão e tornou vida, né? Tornou transformado e santificado, porque trouxe vida sobre aquele menino. Mas o que eu quero dizer que no decorrer da história, tem toda essa história, e aí então as pessoas contemplam mais o milagre de Jesus. A alegria daquela mãe que vê um filho sendo ressuscitado. E quando eu disse assim, ó, se você se levantar do caixão, o velório acaba, eu não estou dizendo de morte natural. Eu estou falando para vocês aqui sobre uma morte espiritual. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, nós falamos de pessoas que são religiosas, de pessoas que seguem um padrão religioso, mas muitas vezes nós estamos vivendo uma vida religiosa como muitas pessoas que estão lá fora, que estão sendo religiosos. E Jesus, ele não veio para uma religiosidade, ele veio para quebrar protocolo. E muitas vezes eu e você, nós temos esquecido das promessas, dos planos de Deus para nossas vidas. E nós aceitamos isso de uma forma tão natural que nós começamos a entender e aceitar isso como um velório para nossas vidas. E esse velório não é sobre uma morte humana, é sobre uma promessa que você não crê mais. É sobre um propósito que você não crê mais. É sobre um projeto que você não crê mais.
Quanto de nós que temos projeto, promessas de Deus, tem engavetado isso? Tem deixado com que isso tenha virado um luto nas nossas vidas. E eu fico pensando assim, meu Deus, quantas vezes o Senhor tem usado pessoas para profetizar: olha, você vai ir para tal lugar, olha, você vai ser um pastor, olha, você vai fazer uma boa faculdade, olha isso e aquilo. E os nossos olhos naturais não conseguem compreender aquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos tão religiosos que nós esquecemos que o mesmo Deus que operou na cidade de Naim é o mesmo Deus que opera hoje na Igreja Batista de Tanabi. Nós não podemos viver mais nesse velório espiritual. Quando nós chegamos aqui para vir numa terça-feira ou num domingo qualquer, às vezes nós chegamos, sentamos e aí nós reclamamos que o louvor estava ruim, nós reclamamos que a palavra não falou conosco e muitas vezes o problema está em mim e você. Porque o nosso coração está morto. Porque nós não aceitamos Jesus renovar a nossa vida, trazer de volta a essência da adoração. Quantos têm perdido a essência da adoração? E a nossa tendência é só reclamar e reclamar e reclamar. Mas eu creio que a partir de hoje nós vamos sair diferente deste lugar. E o que é o velório? E aqui o primeiro tópico, vou falar de 3 tópicos. O primeiro, o perigo da cultura do velório na igreja. O que é um velório? É o lugar onde as pessoas se acostumam com a morte. Infelizmente, muitos cristãos e comunidades têm entrado na cultura do velório. O conformismo com a perda sempre foi assim. Minha família é assim, meu casamento morreu mesmo. A comoção sem poder. No velório de Naum havia uma grande multidão chorando, mas ninguém ali tinha poder para ressuscitar o rapaz. Tem muita gente que chora com você, mas não pode te salvar. E se você não se movimentar, não se posicionar, você não vai ter uma vida na presença de Deus. Porque muitas vezes depende de mim e de você. Nós queremos a vida do outro, nós queremos realizar sonhos, mas nós não fazemos nada para que isso aconteça. Nós não nos posicionamos, nós não nos movimentamos. E aí queremos que tudo aconteça naturalmente como o outro, como aconteceu na vida do outro. E o que é necessário é que muitas vezes nós precisamos sair do lugar da nossa acomodação. Né? É que o conforto é muito bom. Né? Aquilo que está muito prazeroso. Quando eu li esse texto, eu falei, meu Deus, quantas vezes nós olhamos muito para as circunstâncias, para as situações e não acreditamos que Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós podemos imaginar. Eu me lembro quando a minha mãe orava pelo meu pai, né? E era o único, assim, ela sofria muito porque ele bebia muito na época, chegava bêbado em casa. E ela orava. Eu me lembro que eu recém-casada, uma situação, ela me ligou e me contou que o meu pai tinha feito. E aí um dia eu disse assim para ela, falei, olha, larga de orar para esse homem, pelo amor de Deus, deixa ele para lá, abandona esse casamento, abandona esse homem, porque acho que não tem mais jeito não. O que a gente podia orar, a gente já orou, larga a mão disso para lá. E ela falou assim, minha filha, eu não posso deixar de orar. Enquanto a vida há esperança, eu vou continuar orando. Eu falei assim, você vai ter muita fé, porque eu já não dou mais conta. Porque os meus olhos estavam nas circunstâncias, meus olhos não estavam na promessa. Daqui um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí, passados alguns anos, e o meu pai aceitou Jesus. Batizou, se converteu. O Senhor recolheu minha mãe, mas teve a promessa de ir com ele até o fim. No final da vida ele cuidou dela. Ela faleceu. Hoje está bem, até casou de novo com a cristã. Está bem, glória a Deus. Passei pelo metanoia, fui curado. Porque era uma situação que eu também enfrentava. Mas o Senhor curou. E os olhos foram tirados das circunstâncias. E foram voltados para a promessa. Então nós precisamos nos movimentar em direção à promessa. Às vezes é um filho, às vezes é uma situação momentânea, é um vício, é uma separação, é um marido, é um filho e tantas outras coisas, né, que nós olhamos agora no momento e falamos assim, não tem mais jeito.
E aí acabamos fazendo o quê? Aceitando aquilo para nossas vidas. E eu quero desafiar você nessa noite a não aceitar mais esse velório na sua vida. Não há um cortejo de morte, há um cortejo de vida. E o Senhor vai levantar pessoas com voz profética nessa noite que não vai mais aceitar isso. Em nome de Jesus. Porque o diabo muitas vezes já está organizando o velório. Ele adora ver dons enterrados, casamento frios, jovens sem perspectiva e crentes vivendo como os defuntos espirituais. Meu Deus, eu achei isso muito forte. Respirando biologicamente, mas mortos por dentro. Quantas vezes estamos aqui, vindo na igreja, lendo a Bíblia, orando, mas morto espiritualmente. E nós precisamos acordar a igreja. Nós precisamos nos levantar. Às vezes nós achamos que o Jesus que está aqui hoje não é o Jesus como antigamente, que operava milagres em Cafarnaum, que operava milagres em Naim. Esse mesmo Jesus é o Jesus que está agindo nos dias de hoje. E o segundo tópico é a interrupção de Jesus. Parem o esquife. Jesus deu uma palavra de ordem. Pare o caixão. Jesus, ele não respeita protocolo da morte. Quando ele viu aquela viúva, a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. E ele manda parar o choro. E quando ele diz assim, não chores, não é porque a dor dela não importava, mas porque a realidade estava prestes a mudar. Pela lei judaica, tocar em algo que carregava um morto tornava um homem cerimonialmente impuro. Mas Jesus não é contaminado pela morte. É a vida dele que contamina e engole a morte. Quando Jesus toca na sua situação, os carregadores de caixão, que são a depressão, o vício, a falência, o pecado, eles são obrigados a parar. Vocês não entenderam? Quando Jesus toca na situação, a luta, a dor, aquilo que você está enfrentando hoje, são obrigados a parar. Nós temos a autoridade para decretar falência, aquilo que muitas vezes o inimigo tem organizado para tentar nos parar. E é por isso que eu estou desafiando vocês a não aceitar esse cortejo de tristeza, mas viver um cortejo de alegria, um cortejo de autoridade. Porque se o Jesus está conosco, nós temos a autoridade para dizer, aqui não, Satanás. Na minha casa não, na minha família não, no meu filho não, no meu serviço não, na minha igreja não. Pode até ser um processo de tempo, mas o final dessa situação não vai ser um velório, não vai ser um cortejo de morte. Vai ser uma celebração de vida, celebração de ressurreição, celebração de milagres, em nome de Jesus. E o terceiro tópico, a ordem que muda tudo. Então Jesus vai, como eu disse alguns dias atrás no culto de domingo, e dá um comando. Milagres respondem a comando de fé. Então Jesus vem e fala assim para o menino, levanta-te. E o menino levanta. E ali há vida. E a morte é cessada. E o menino se levanta. E aquele cortejo de morte que eu contei desde o início da história, juntamente com o cortejo que estava acompanhando Jesus com seus discípulos, que acompanhavam os milagres. Imagina a multidão se junta para presenciar o milagre do filho de Naum, da viúva de Naim. Então ali há vida. Jesus não falou com a multidão, ele não fez uma oração longa, ele olhou para o problema e deu uma ordem direta ao que estava morto. Jovem, a ti te digo, levanta-te. A voz de Deus ativa o que está paralisado. O ouvido do morto teve que funcionar. O coração teve que voltar a bater. E o sangue teve que correr nas veias. O morto se assentou e começou a falar. A primeira prova de que você ressuscitou é que sua boca muda. Quem estava mudo pelo pecado e pelo desespero passa a testemunhar a grandeza de Deus. E eu tenho uma boa notícia para te dizer nessa noite. Nós não cremos, nós não confiamos num Deus morto, nós confiamos num Deus que é vivo, um Deus que faz milagres. E que se você, a partir dessa noite, você entender essa palavra, se posicionar, se movimentar, não vai ver mais velório, vai ver vida,
vai haver milagres, vai haver transformação. É tempo de dizer basta. Porque muitas vezes nós aceitamos tantas outras coisas. Esses dias eu vi a pastora Raquel Lima falando, né, na ministração dela, que as pessoas olhavam para ela e falavam: olha, sua saúde está cada vez pior, seu peso está cada vez pior. E ela disse que só se aprofundando. E os médicos falaram: se você não parar, o seu fim vai ser a morte. Nós sabemos que todos nós vamos morrer, mas muitos antecipam a morte. E ela disse: não, eu não aceito isso, eu preciso me levantar. E aí ela se levantou. E eu achei interessante, porque aí ela se levantou e ela está vivendo um novo tempo de Deus na vida. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos assim: olha, eu queria tanto conseguir talvez emagrecer, eu queria tanto conseguir melhorar, queria tanto fazer tal. Você quer, querido? Levanta, se posicione, você consegue. Em Deus você consegue. Sabe, porque muitas vezes nós acostumamos demais com a nossa apatia e a nossa frieza espiritual. E que Deus está querendo de nós é que nós nos posicionemos como verdadeiros cristãos, porque Ele quer o melhor dele para nossas vidas. Nós não podemos parar de sonhar. Quantas pessoas não sonham mais porque não vê, talvez, confiam em dinheiro, confiam em tantas outras coisas, mas não confiam naquilo que a promessa possa realizar. Não vê recursos para isso. E na verdade nós olhamos para uma situação momentânea que não define o final dela. O que você vive hoje não define o seu futuro. O que você está passando hoje na sua casa não define o seu futuro. Talvez o que você está passando hoje é para confrontar o seu caráter. Mas só quem define o nosso futuro é Deus. Porque havia um futuro definido para aquele menino, que era um futuro de morte. Mas Jesus chegou e falou: levanta-te, haja vida. E houve vida. As pessoas estão decretando velórios para nós como igreja, e nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos nos levantar e crer que Deus sempre tem algo melhor para nós. Se até hoje você não conseguiu fazer a faculdade que tanto você desejava, você vai conseguir, creia nisso, confia nisso. Se você hoje não está no serviço que queria, confie que o amanhã vai chegar e que você vai estar no lugar melhor. Se você se sente sozinha como essa viúva, acredite, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sorte do seu lar, vai mudar a sua casa. Há esperança, nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E quantas vezes nós temos perdido a esperança de dias melhores. Então a situação momentânea não define o nosso futuro. E terceiro e último, se você levantar, o velório acaba. Preste muita atenção nisso. O velório só continua enquanto o defunto permanece deitado. Tem pessoas ao nosso redor chorando, dizendo que não tem mais jeito. O inimigo já preparou flores, o túmulo e o choro da despedida para os teus projetos, para a tua santidade ou para a tua família. Mas a palavra profética hoje é: levanta-te, levanta-te e levanta-te. Levanta do lugar que tem tentado te paralisar. Levanta, porque nós cremos no Deus que muda as situações. Nós não podemos mais aceitar. E eu queria te desafiar a não parar de crer, a não parar de confiar, de confiar no Senhor. Os planos que Deus tem para nós não morreu. Deus tem planos de paz, como diz Jeremias 29:11, diz que eu que bem sei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E aí ele diz assim, o 12:13, então passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Aleluia. O povo estava preso, cativo na Babilônia, quando o Senhor deu essa palavra quando Jeremias, ministrou essa palavra. Há uma promessa de Deus para mim e para você. Então nós precisamos passar a orar, a se levantar, a acreditar e a confiar.
Quando você toma uma atitude de fé, quando você se posiciona, quando a palavra de Cristo entra no teu coração e você se põe de pé, o choro da sua mãe cessa, a multidão muda o clamor de tristeza para um grito de pavor e glória, e os carregadores de caixão batem em retirada. Não vamos aceitar velório espiritual na nossa casa, nas nossas vidas. Não aceitamos tempo de tristeza como decreto de final para a nossa história. Nós precisamos confiar que o Senhor tem preparado dias melhores para nós, que o Senhor tem realizado grandes coisas. E falando de velório, não desista, não pare de eu lembro que quando a Ana faleceu, muitas pessoas não acreditavam. E uma amiga minha, ela estava viajando, ela é minha filha na fé, e ela me ligou, ela estava na praia e ela disse assim para mim: Meire, pelo amor de Deus, não abandona esse Jesus, porque eu conheci Jesus através da sua vida. Não abandona esse Jesus, você é uma mulher de fé, não abandona esse Jesus. E naqueles dias, naquela semana também, uma vizinha me acompanhava pelo Facebook. Eu costumava postar muitos versículos bíblicos, né, naqueles dias. E ela disse assim: se esse Deus que a Meire tanto crê existe mesmo, eu quero que o Senhor fale comigo. E ela estava com uma faca, serrando seus punhos. E ela disse que ela assim: eu vou abrir o Facebook e se realmente ele existe, vai ter uma palavra para mim lá que ela vai ter acabado de postar. E naquele exato momento, ela estava com uma faca, ela abriu o celular. Quando ela abriu o celular, eu tinha acabado de postar um versículo da Bíblia. Não me lembro, que faz muitos anos, mas eu lembro exatamente que naquele momento ela tinha meu nome, porque ela vendia roupas e ela passava, né, em casa. E aí ela passou para mim: Meire, o seu Jesus, ele existe mesmo. O seu Jesus é vivo, porque eu acabei de cortar, eu ia tirar minha vida. E eu falei para Deus, se ele realmente existisse, que você tivesse postado uma frase aí no Facebook. E naquele momento ela falou assim: ó, não pare, porque você não sabe, mas você salvou minha vida através dessa palavra. E eu carrego comigo isso assim, uma responsabilidade muito grande, porque eu vejo assim que naquele dia a Ana teve que morrer para que vários frutos nascessem. Então assim, a nossa oração de gratidão pelo tempo que nós tínhamos vivido com ela, dali foi uma renúncia muito grande para nós, porque nós enterramos para gerar filhos espirituais para o reino. E às vezes ali para muitos foi uma morte, mas para nós foi vida, porque depois muitas vidas foram geradas depois dali. E eu louvo a Deus até hoje, porque naquele todo tempo o Senhor sempre esteve presente em nossas vidas. E eu posso dizer que foi um tempo de que o Senhor nos levou a mais perto dele, a ter mais experiência. E sem demagogia, foi um tempo que Deus nos fez crescer muito mais. Então eu quero te dizer que a situação que você está passando hoje não é para a morte, é para a vida. É para a vida, é para você se levantar. E eu quero te encorajar a sair desse lugar que limita a sua visão. Esse lugar que você tem aceitado para você. Comece a crer naquilo que o pastor sempre fala: níveis mais altos, níveis mais profundos. Eles falam assim: você fala isso que eu não estou vivendo isso. Sabe, querido, hoje as pessoas eles nos avaliam muito pela situação que nós temos, o que nós somos. Porque você está falando, talvez se você tem uma situação melhor do que a minha. Não, não é sobre isso. É sobre uma mesma fé, é sobre o mesmo Jesus, é sobre o mesmo Deus que fez e ainda fará muito mais do que eu e você possa imaginar. E eu queria te convidar a se levantar e sair desse estado de desânimo, de mornidão espiritual e de pecado hoje. E eu quero declarar: se você quer receber, o velório acaba hoje. Nós não vamos aceitar. Quem está cansado de ver a caminhada em direção ao cemitério? Quem ouve a voz de Jesus tocando no caixão hoje dizendo: levanta-te. Fique de pé, saia do lugar de morte.